horas, 8 minutos e 40 segundos, 16 graus e 2 décimos. Vamos conversar com o psicanalista Paulo Alberto Rebelato. Conseguir conviver, doutor, é muito difícil, especialmente num relacionamento entre duas pessoas. A adaptação em um casamento é muito trabalhosa e muitas vezes, quando as pessoas chegam ao momento ideal, ocorre a perda. A viuvez, para alguns, parece o fim da vida sentimental, mas muita gente tenta recomeçar a reconstruir a vida, ou sozinho ou em nova companhia. Como conviver melhor com a viuvez é o assunto, doutor Paulo Alberto Rebelato. Bom dia. Bom dia, Belmonte. É um prazer estar contigo hoje. Obrigado. Como conviver com a viuvez? Primeiro, Belmonte, seria necessário que a viúva pudesse se enfrentar e se degladiar com os tabus que rondam a situação civil, humana e sentimental da viuvez. Porque na cultura ocidental, como também na oriental, Belmonte, existe um enorme preconceito contra a viuvez. Há um verdadeiro tabu com as viúvas. Porque, de maneira geral, a viúva, como os solitários ou os avulsos, eu diria, de forma geral, os avulsos, tipo pessoas separadas, sozinhas, homossexuais, viúvos ou viúvas, despertam fantasias inconscientes, despertam sentimentos insondáveis, não é, nas pessoas com quem convivem. Porque o solitário, o avulso, representa, de repente, uma ameaça a quem está acasalado, e o solitário, a nível inconsciente, também representa e desperta a nossa temida homossexualidade latente, Belmonte, inconsciente, que todos nós temos. Isto é uma pessoa que de alguma maneira está autossuficiente, autoamada, não é? Está vivendo a sua vida amorosa, afetiva e tal, de forma solitária. Portanto, assim, existem, primeiro, esse tabu com as viúvas, porque lembram inconscientemente a homossexualidade e a autossuficiência amorosa e sexual. Existe o preconceito contra os avulsos e um condicionamento cultural, social, que faz e que demanda das pessoas de que, por exemplo, casem uma só vez. Portanto, a viúva, ainda que não tenha provocado a morte do seu marido, digamos, não é? Ela rompeu com uma relação e, portanto, rompeu com um cânone oficial, moral, ético e religioso que demanda o casamento uma só vez. E ela se sente culpada de se casar de novo? E se sente culpada de se casar de novo, por exemplo, né? Pois é, a viúva fundamentalmente, Belmonte, inspira o mito do sexo associado à morte. Eu pensava agora acerca da tarântula, a viúva negra. Inconscientemente a viúva sabe muito, não é? A viúva inspira saber afetivo e sexual, inspira carência pela viuvez e também inspira, Belmonte, necessidade de seguimento da sua vida sexual. Isso desperta no homem desejos e temores. Então, eu pensava, de onde veio essa lenda, não é? Que parece que é até real, segundo os zoólogos, da viúva negra, a tarântula que, após uma relação sexual, mata o marido. Portanto, assim, por detrás da viúva, existe a morte, Belmonte. E os povos primitivos, a cultura primitiva, é exemplar nesse aspecto, porque nas raças primitivas, digamos assim, no homem primitivo, se queimava a viúva após a morte do marido e se enterrava, Belmonte, a viúva junto ao marido morto. Aliás, essa era a forma mais grave da penalização, que hoje assume no mundo moderno uma forma mais eufemística, né, mais branda. Claro. Mas, em definitiva, que fique claro que a viúva sempre foi penalizada pela morte do seu marido, até porque a cultura falocêntrica, isto é, o falos, o pênis, o macho, está sempre no centro da realidade psicológica, social e humana das culturas, não é? Bom,
sobre a questão da viúva em relação à sua solidão. Belmonte, acontece que a gente morre quando morre cada coisa que nos deixa, ou cada pessoa que nos deixa. E a viuvez é uma pequena morte, não é? A viúva tem uma tarefa árdua, dolorosa e terrível, que é a tarefa do trabalho de luto, não é? Do seu trabalho de luto, isto é, de transformar o cadáver em morto. Isso se chama trabalho de luto, que é necessário porque, senão, ela não se desvincula da relação amorosa anterior, Belmonte, e não havendo o luto, isto é, um trabalho inconsciente, psicológico, profundo, que aproximadamente dura 1 ano, se não há luto, não há morto. O que é esse trabalho de luto? É um ritual, não é? Que a depressão pela viuvez requer. É um ritual que visa, Belmonte, a dissolução do vínculo amoroso perdido, não é? Portanto, requer um tempo. E esse tempo é o tempo de uma identificação com o morto, por introjeção do morto, que serve essa introjeção, em primeiro momento, para negar a perda do objeto amado, isto é, da pessoa, não é? Num segundo momento, existe então, após a introjeção, a incorporação do morto, um desenlace dos vínculos afetivos que a viúva tinha com o seu marido, não é? Bom, existem casos na literatura, por exemplo, existe um caso só de um homem viúvo. No caso, era um homem que branqueou os cabelos numa só noite. Bom, como se explica isso? Se explica por uma forte e extrema identificação com a esposa morta. Isto é, o homem não suportou a perda, não é, do seu amor, e se identificou massivamente com ela, branqueando os cabelos, envelhecendo, morrendo um pouco também, não é? Bom, essa identificação, Belmonte, não acontece só com a morte real, a morte factual, mas também com a morte imaginária. Tipo assim, uma separação, não é, entre casais. Existe uma necessidade inconsciente de conservar a pessoa perdida dentro de si. Então, a pessoa, quando não tem o seu amor, é o seu amor, não é? Passa do ter ao ser, negando inconscientemente também, Belmonte, a perda dolorosa, não é? Portanto, regride da relação de objeto, da relação real com a pessoa, Belmonte, a incorporação do objeto perdido, vai do tenho a pessoa ao sou a pessoa, não é? E isso está representado na cultura pelos atuendos, não é? Pelo fumo, por exemplo, os atuendos negros, a roupa preta ou o fumo que se punha na lapela. É verdade. Que são, Belmonte, remanentes do ritual de luto primitivo, não é? Dos povos primitivos, que usava a cinza e o silício do corpo do morto, isto é, se queimava nos povos primitivos o morto, e a viúva tinha que banhar-se com essa cinza. A posteriori se usou o silício, isto é, tinha que ficar preta igual, não é, representando a morte igual ao seu marido morto. Outra forma dessa identificação com o morto, que faz parte do processo, Belmonte, que dura 1 ano, processo de trabalho de luto, necessário para desligar as cargas de libido, né? Desligar os afetos amorosos investidos na pessoa que faleceu, para então partir após essa elaboração a uma nova relação. Eu te dizia que outro componente, não é, desse trabalho de luto é a tristeza e a depressão, não é? Isto é, estar triste e depressivo após uma morte, no estado de luto, de dolo, não é? E é estar parecido ao morto, não é? Então, esse é um recurso natural, psicológico, de uma aflição normal, não é? Isso é normal em cada perda. Porém, existe
a possibilidade de uma aflição patológica, que se chama, Belmonte, o luto patológico, não é? Que acontece quando a ligação com a pessoa que se perdeu era muito ambivalente, muito amor e muito ódio. Então, essa introjeção do morto, por identificação, visa duas coisas, Belmonte. Navegando em cima do amor, a necessidade de conservar magicamente e inconscientemente o objeto amado. E, em cima do sentimento de ódio inconsciente, a necessidade de destruir o objeto odiado. Assim? Não, eu quero dizer apenas o seguinte, eu sei que o senhor já vai concluir, mas este campo realmente é um campo, é um assunto empolgante, né? Nós falamos antes de começar a entrevista que o assunto levaria aproximadamente de 5 a 6 minutos. Já estamos chegando a 10 e não estou com vontade de parar, hein? Sim. Veja, mas eu, infelizmente, o tempo em rádio é muito importante. Eu gostaria que o senhor, então, fechasse o assunto, porque o assunto realmente é muito bom de se ouvir. Exato. Bom, Belmonte, te digo assim, é necessário fechar o luto, é necessário transformar o cadáver em morto, enterrar o morto para partir uma nova relação e uma escolha de um novo amor, de forma assim maníaca, se diz, de forma a querer eludir, driblar o luto, é sempre uma má escolha de objeto amoroso. Todos nós temos que enterrar os nossos mortos. E desejo que as viúvas casem de novo, porque afinal, Belmonte, o casamento é a vitória da esperança sobre a experiência. É a única experiência válida na vida, o amor e a paixão. Muito bem. Dr. Paulo Alberto Rebelato, psicanalista, muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, Belmonte. 11h20.